Olá, este é o quinto vídeo sobre a experiência da estimativa da entalpia de hidratação de gesso. Neste vídeo nós apresentamos o ajuste da curva de Excel na região da descida, ou seja, do resfriamento da temperatura do gesso. A curva com a qual iremos trabalhar foi obtida no vídeo número 3 e ela corresponde à diferença de temperatura entre o gesso e a temperatura ambiente. Então, esta foi a curva obtida, é a diferença entre esta curva vermelha, que é um dos gessos, e a temperatura ambiente. A primeira coisa que vamos fazer é olhar com certo detalhe esta curva, em especial a região inicial, na qual a gente percebe alguma oscilação. Se observarmos na região de 0 até 500 segundos, temos uma descida rapidinha, uma subida e depois uma leve descida. A partir daqui o valor fica estável e depois temos a subida devido à reação. Então este trecho inicial não corresponde à experiência, foi manuseio do sensor. Então podemos eliminar, vamos cortar os dados até 350 segundos. Vamos inicialmente mandar o gráfico lá para baixo para ele não ser cortado junto e cortar os valores até 350. Pronto. Outra coisa que podemos olhar é esta região final. Nós percebemos também uma certa oscilação aqui, vamos olhar com mais detalhe, e também percebemos que os valores estão acima de 0. E devíamos esperar que chegassem a 0, ou seja, que a temperatura do gesso e a temperatura ambiente se igualassem. Nós sabemos qual é o motivo disso, é uma descalibração entre os diferentes sensores. Não sabemos qual deles está descalibrado ou se os dois estão. De qualquer maneira, a descalibração entre eles a gente pode considerar que corresponde à diferença aqui no final. Então nós vamos olhar para isso. Está aqui a curva, o final da curva a partir de 10.000 segundos. Percebemos o final da descida e a região que começa a ficar estável. Ela está afastada realmente do zero. E é uma região em que os valores vão oscilando, ele desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Isso vai gerar uma qualidade baixa no ajuste se nós incluirmos esta região, por isso mesmo nós vamos fazer o ajuste até aproximadamente esta região aqui. No Excel é impossível fazer o ajuste apenas de uma região da curva, então nós temos que traçar uma nova curva apenas nesta região. Vamos salvar uma cópia deste gráfico. E agora fazer aproximadamente nesta região, ou seja, de cerca de 4.500 até cerca de 10.000 segundos. Selecionar dados, editar. Agora a gente vai aqui de 800 até 2.000, que corresponde à faixa que nós estamos desejando. No X, no Y, ok, está aqui a curva. Vamos deixar transparente, vocês vão ver que é prático fazer isso. Formatar a série de dados, cor da linha, deixar um pouquinho transparente e estilo da linha, deixá-la mais espessa. Com isso vai ser fácil vermos o que acontece com o ajuste. Agora, para ajustar, adicionar linha de tendência, optamos por exponencial, exibir equação no gráfico, exibir valor de R quadrado. O que obtivemos? Um alfa de 32, um beta de menos 3 vezes 10 a menos 4. Então este beta está muito impreciso, vamos aumentar a qualidade dele. Formatar rótulo, número, 6 casas. Pronto, beta igual a menos 0,000303. 3 casas decimais está de bom tamanho. Vemos também que o R quadrado deu um valor razoável, 0,997, está próximo de 1. Se olharmos aqui a curva preta dentro da azul, o ajuste está razoável.
dá para melhorar um pouquinho e para isso nós introduzimos um fator de correção. Nós temos aqui a diferença das duas temperaturas, C3 menos D3, mais este fator de correção que se repete em todas as células, sempre I1. Quanto que deve ser esse valor de correção? É um valor que faça a compensação pela diferença de calibração dos dois sensores. A gente pode fazer isso por tentativa e erro, ou a gente pode aplicar simplesmente aquela diferença que a gente tinha no final. Quanto que era aquela diferença? É o mínimo da curva. Igual mínimo da coluna F, está aqui, 0,25. Portanto, se o mínimo era 0,25, se a gente descontar 0,25, a curva vai passar pelo zero agora. Menos 0,25, certo? Reparem que o ajuste melhorou, era 997, agora é 998. Então, podemos trabalhar com isso. O que vamos fazer agora, então? No roteiro, nós mostramos que a obtenção do calor pode ser feita através da curva taxa em função do tempo, que corresponde à soma desses retângulos. O que são esses retângulos? São a taxa, que é a altura, vezes a largura, que é o intervalo. Então, nós vamos colocar a taxa, e o valor da taxa é MCP da mistura gesso-água, vezes o beta, vezes o ΔT, que é a nossa coluna F. Então, eu vou criar espaços para calcularmos aquelas constantes. Coloquei espaço para cálculo do MCP do gesso, MCP da água, a soma vai ser o MCP total. Massa do gesso é 55 gramas. CP do gesso, 1,09. Massa da água, 45 gramas. CP da água, pronto. 60 mais 188, 248 é o MCP total. Beta, nós obtivemos beta igual a menos 0,00329. E o intervalo é 5 segundos, ou seja, 400, 405, 410. Temos então as constantes. A fórmula vai ser o ΔT vezes MCP total vezes o beta vezes o intervalo. Vamos colocar o cifrão para manter essas constantes com a cópia para baixo. Eu vou colocar aqui também tempo e podemos copiar isso até lá embaixo. E vamos mostrar o gráfico. Inserir, dispersão, curva. A curva é para baixo, é negativa. No roteiro a gente tinha feito positiva com módulo, mas como a reação é exotérmica, os valores são negativos. E agora, nós queremos calcular o calor. Quanto que dá a soma de todos esses valores? Menos 0,456, todos esses valores se repetem, depois 307, 856. Está aqui, a fórmula é soma da coluna HH. Deu menos 5.666. Este é o calor em joules que foi transmitido para o ambiente. É esse o valor que a gente quer. Mas, usualmente, nós utilizamos unidades específicas para grandezas termodinâmicas, então vamos dividir pela massa. A massa é 55 e o ΔH, então, é este, dividido por este, menos 103 joules por grama. Era atrás deste dado que estávamos. Terminamos, portanto, o ajuste e o cálculo. Muito obrigado.